Satisfação muito grande conhecer a nossa querida congregação, a igreja lá de João Pessoa. Eu já tive o prazer de conhecer vários irmãos aqui, presbíteros, já há muito tempo, homens do nosso presbitério, né, o Amarildo, presbítero Amarildo, presbítero Eli Firmino, o presbítero Maxwell também, e não é preciso nem falar que o presbítero Josafá me é muito querido. Então, graças a Deus por estarmos nesta congregação pela primeira vez. Viemos de Rio Tinto, eu vim com minha esposa, que já foi apresentada, e também com o nosso querido irmão William, membro da igreja presbiteriana de Rio Tinto. Ele veio acompanhado também de sua esposa e de seu filhinho, rapazinho. O pastor indicou para que nos acompanhasse nessa trajetória muito agradável de Rio Tinto até aqui. A estrada está excelente, foi muito bom esse passeio e conhecer, esta igreja, porque Sapé eu já conheço, já estive aqui muitas vezes. Então é muito bom estar aqui, queridos irmãos, participando desse culto solene, tudo dentro da ordem e da decência, e a gente sente o Espírito de Deus falando a nós todos, e nos confortando, nos consolando, nos motivando. Então o culto é uma bênção, como disse o presbítero Josafá. Então eu queria dizer da nossa alegria de estarmos aqui, e foi o pastor da igreja presbiteriana lá de Rio Tinto, o pastor reverendo Fernando, que pediu para que viéssemos até aqui, e graças a Deus por esse momento tão especial. Meus irmãos, nós vamos ler o texto sagrado, onde vamos meditar na palavra de Deus em Romanos capítulo 3. Esta é uma epístola preferida, não é? Muito amada, né? Diz que é preferida de Lutero, de Calvino, Zwinglio, dos demais reformadores, mas esta epístola é querida de todos nós. Basta dizer que a leitura devocional escolhida pelo nosso querido presbítero Josafá foi aqui em Romanos. Então é aqui no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 26. Vamos ficar de pé e reverentemente ouçamos a leitura do texto sagrado. Vamos acompanhar com nossas Bíblias. Diz assim, Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que Deus abençoe a leitura do texto. Agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Fala aos nossos corações, através do Teu Santo Espírito, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, irmãos.
Nós vamos fazer uma exposição rápida desse texto, não vamos nos demorar muito, nós vamos ter a Santa Ceia ainda, estamos bem lembrados, e o relógio logo aqui na frente, que é muito bom para nos orientar. Mas nós vamos rever alguma coisa desse texto, que é muito precioso, falando sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. O grande tema, né, das epístolas, dos evangelhos, o grande tema do evangelho, não é? A justificação pela fé em Jesus Cristo. Então esse texto é muito claro em mostrar que Deus nos salva exclusivamente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a doutrina, né, dos evangélicos, dos protestantes, como chamam outros, de todos os cristãos em todas as épocas. É o grande tema, não é, do povo de Deus. E é nosso tema nessa noite e certamente em muitos púlpitos. A igreja continua pregando o evangelho, não é? Os pregadores continuam mostrando como o pecador pode ser salvo. Nós vivemos num mundo, não é, perdido, nós vivemos num país pagão, não é, onde há uma busca, não é, por Deus. O povo está buscando a Deus, o povo está sedento de Deus. As religiões estão aproveitando isso, os evangélicos, graças a Deus, também estão apresentando o evangelho. Há uma verdadeira revolução nesse país, através da pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus, de uma forma ou de outra. Então, nós não podemos deixar de não voltar sempre a essas grandes doutrinas que foram os temas dos reformadores e tem sido o tema dos pregadores de um modo geral. Então, aqui fala exatamente sobre Deus salvando o pecador inteiramente de graça. Deus salvando o pecador simplesmente pela fé, independentemente de qualquer coisa, né, de religião, de obras, de méritos, de promessas, de sacrifícios, de méritos, entendeu? Então esse é o grande tema da palavra de Deus e principalmente desse texto sagrado, né? Nós vamos passar rapidamente. Logo aqui no primeiro versículo que lemos, versículo 21, o apóstolo começa dizendo: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada por lei e pelos profetas. A lei e os profetas testemunharam exatamente, desde os tempos remotos, a justiça de Deus. Eles já falavam, eles já diziam, não é, que o plano de Deus era trazer salvação inteiramente de graça para os pecadores, para os homens perdidos, né? Uma das grandes figuras da profecia é Isaías, e ele diz assim no seu livro, capítulo 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Então ele aqui fala com muita clareza sobre esse grande tema do apóstolo Paulo. Essa é a mensagem que nós temos que pregar para homens e mulheres em toda parte do Brasil. Então, sem lei se manifestou a justiça de Deus. E em seguida, versículo 22, ele diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Entendeu? A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Nós temos sim salvação inteiramente de graça, mas isso pela fé em Jesus Cristo. Diz aqui: para todos e sobre todos os que creem. A grande condição é a fé, é crer. E nós temos de ser claros: se Deus nos enviou para o mundo todo e por toda parte, para pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho é exatamente isso, é salvação inteiramente de graça pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós temos de transmitir com toda a clareza.
Então, continua aqui o texto sagrado, né? Diz o apóstolo, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos são pecadores. Paulo vem falando aqui nos primeiros capítulos sobre as diversas classes de pessoas, né? Grandes pecadores, pecadores miseráveis, vem falando sobre filósofos, sobre sábios, né? Cada um com sua opinião, cada um com sua ideia, né? Sobre as coisas, sobre Deus, e falando também dos judeus, mas o apóstolo Paulo diz que todos eles estão sendo calados, porque diante da justiça de Deus, nada disso tem valor no sentido de levar o homem a Deus. Ele chega a dizer no versículo 19, nós não lemos, vem antes, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, é essa a palavra do Senhor, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a grande mensagem do Evangelho é essa que o apóstolo Paulo prega e que os evangélicos pregam ao longo desses anos todos. Então, diz aqui o apóstolo, continuando, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação de Deus, ela é totalmente de graça. Deus não exige absolutamente nada de você, a não ser a sua fé, a não ser que você creia, não é? Como já ficou dito aqui, não é? É justificar a Deus, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, né? E ele diz, né? Para que todos e sobre todos os que creem. Então essa é a grande mensagem da palavra de Deus. Se nós estamos pregando o Evangelho e queremos que os homens sejam salvos, nós temos de dizer as coisas como Paulo diz, né? Como disseram também os apóstolos, né? E os reformadores. Graças a Deus, porque a reforma vem sempre acontecendo na igreja. Uma vez por outra estou ouvindo grandes pregadores dizerem que a igreja precisa ser reformada de novo, precisamos ser reformados de novo, mas a mensagem é essa aqui não muda, ela não muda, esta é a mesma mensagem de todos os tempos, que pode trazer esperança, que pode trazer salvação. E diz assim o versículo 25, né, falando de Jesus, né, sobre a redenção, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, para manifestar a justiça de Deus. Então, é muito interessante a gente parar num versículo como esse, para pensar e meditar sobre o sangue de Jesus. Fala várias vezes aqui sobre o sangue, e é a grande ênfase dos evangelhos, o sangue de Jesus Cristo, né? A quem Deus propôs, Jesus Cristo, né? A quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Jesus, como propiciação, né? A propiciação é exatamente uma forma de Deus satisfazer a sua justiça, não é? Na obra da salvação. Pecador rebelde, o homem perdido, viciado, drogado, o homem completamente dominado pelas forças do mal, pelas forças dos demônios, como a Bíblia tão claramente mostra nos evangelhos, não é? O Espírito de Deus tem poder para libertar. Jesus veio exatamente para redimir, como diz aqui o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
A graça de Deus é tudo por nada. Entendeu? A graça de Deus, não é? É tudo por nada. Ele dá tudo a você, inclusive a sua salvação eterna, sem que você, não é, pague coisa nenhuma. Tudo está sendo pago aqui por Jesus, por isso que fala sobre propiciação. Propiciação, não é, se refere, pelo apóstolo Paulo aqui, àquela tampa do tabernáculo, que a tampa da arca do concerto, que tinha, uma tampa, era essa tampa mesmo, mas se chamava propiciatório. Aquela tampa se chamava propiciatório. Aí estava a arca da aliança, do concerto, do tabernáculo, e aí então tinha aquela tampa chamada propiciatório, que era um dos elementos mais importantes do tabernáculo, e era exatamente sobre aquela tampa, ou sobre o propiciatório, que se fazia a expiação. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles traziam o sangue do animal inocente para espargir ali sobre aquela tampa, e aquilo era coisa realmente importante para o povo de Deus. Era o trabalho mais importante que era realizado ali no tabernáculo, era espargir aquele sangue sobre aquela tampa e sobre aquele propiciatório, entendeu? Porque era assim que o povo era perdoado, que a nação era perdoada. Você acha isso uma coisa muito simples? Eu também acho, mas foi isso que o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, não é? Foi isso que Ele propôs para trazer, não é, esperança, para trazer perdão, para trazer libertação, para trazer redenção para as pessoas, para os seus filhos, para todos aqueles que criam naquela época. Então, Paulo está exatamente falando sobre aquele propiciatório, e ali mostra que Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo é o nosso propiciatório. Os melhores comentaristas bíblicos afirmam que o propiciatório era símbolo de nosso Senhor Jesus. Hoje, a nossa salvação depende exatamente do seu sangue, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, não é? Mediante a fé, é a fé do crente, não é? O pecador que deposita a sua fé em Jesus para manifestar a sua justiça, a justiça de Deus. No versículo 26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, quer dizer, através de Jesus, para que Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então esse versículo é da maior importância, porque mostra que Deus, quando declara um pecador justo, isso é o que se chama justificação pela fé. Então Deus declara um pecador perdido, seja ele que tipo for, que trapo de coisa é ele, se ele aceita Jesus como seu Salvador, Deus o transforma, Deus o perdoa, porque a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, sem exceção. Algum tempo atrás, tinha um senador participando de uma comissão que tinha sido nomeada para tentar encontrar uma resposta para os problemas mais sérios do país, como a prostituição, o tráfico de droga, a criminalidade, as piores coisas. Aqui no Congresso Nacional, assisti várias vezes, através da televisão, aquela comissão, e várias vezes se reuniram,
E os membros daquela comissão eram os elementos mais escolhidos, né? Eram pessoas do maior nível, né? Daquela época, alguns anos atrás. E no final, depois de muito estudarem, aí chegaram à conclusão de que não havia, estavam conversando, estavam discutindo, não havia nenhuma resposta para esses problemas, entendeu? E aí foi quando um dos senadores, cujo nome eu não vou mencionar, mas é conhecido de todos, né? Aí ele disse: só há uma resposta para esses problemas, são os evangélicos. Ele disse assim mesmo. Eu não disse o evangelho, porque ele não disse que era o evangelho, mas certamente ele poderia ter dito que era o evangelho, mas ele disse os evangélicos, entendeu? E ele deu uma resposta muito importante. Nenhum dos seus colegas, alguns da maior importância presente, ninguém discordou, ninguém comentou, certamente entenderam que essa é a verdade. São os evangélicos, né? São os evangélicos que têm a esperança para mudar o coração do homem, transformar a vida e trazer resposta, inclusive, para os grandes problemas nacionais. Mas eu vou adiante aqui, diz aqui o texto sagrado, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça em tempo presente, para que Ele mesmo, para que Deus, não é, Ele mesmo, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, não é? Então, o autor sagrado, o apóstolo Paulo, diz que Deus é justo e justificador quando declara um pecador, né? Um homem corrompido, um homem mau, um homem depravado, como diz a nossa teologia, né, calvinista, reformada. O homem é um ser depravado, a sua natureza é má, desde que ele nasce. Aí Davi, o salmista, disse: eis que iniquidade fui formada, em pecado me concebeu minha mãe. Às vezes uma criança é tão inocente, de fato é, mas ela tem dentro de si já o vírus do mal, do pecado, da depravação, e todo mundo sabe que é só questão de tempo, não é? É só questão de tempo. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Deus perdoa, não é? Deus providenciou um meio de declarar o pecador justo, justificado, como se ele nunca tivesse pecado. É essa a grande obra que o Evangelho realiza no ser humano. Deus transforma, Deus muda, não é? Deus limpa, Deus lava, Deus renova, Deus regenera. Então é isso que o Evangelho ensina. Nós estamos pregando muito pouco, não é? Com muito pouca ênfase sobre esses fatos, mas é o que o nosso Senhor está nos prometendo, não é? E Deus não é injusto quando declara um pecador justo, porque Ele pagou tudo que era preciso, não é? Com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim pudesse declarar qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser, em qualquer estado de depravação que se encontre, não é? Confessando a sua fé em Jesus, aceitando Jesus como seu Salvador, porque ter fé significa aceitar o Evangelho, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a grande mensagem que nós temos, que o Evangelho não é outra coisa senão essa mensagem de Deus oferecendo inteiramente de graça aos pecadores de qualquer parte, de qualquer nível, de qualquer zona, de qualquer lugar, entendeu? Aonde se encontre, não é? Oferecendo a ele, ao depravado,
homem, mulher, aonde quer que se encontre, para que através da fé em nosso Senhor Jesus, essa pessoa seja reformada, seja transformada, né? Tenha esperança e seja salvo. Essa que é a grande mensagem do Evangelho do apóstolo Paulo aqui. Né? Ele diz isso nas demais epístolas, né? Por exemplo, lá em Efésios, né, no capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é? E um texto como esse que já lemos há pouco, onde o profeta evangelista, como é chamado, declara: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Foi tudo colocado sobre Jesus na cruz. A agonia da cruz foi uma agonia não física, mas moral. Quando o Filho de Deus, que é inocente, né, recebeu sobre ele esse castigo, entendeu? Recebendo sobre ele, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Diz aqui o evangelista, vamos dizer assim, Isaías, e ele continua dizendo: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Está vendo? Tudo. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele continua: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Essa aqui é a base do Evangelho. Evangelho, boas novas. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse é o Evangelho, porque tem muita gente perguntando: mas que religião é essa que oferece salvação de graça? Qualquer um pecador está salvo, né? Essa é a crítica que o mundo faz, mas o mundo não conhece essas verdades grandiosas, né, do Evangelho. Porque Deus mandou que se pregasse o Evangelho a todo mundo, aos pecadores. Ele disse: eu não vim chamar justo, eu vim chamar os perdidos, os pecadores ao arrependimento. Entendeu? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então isso precisa ser dito de forma clara aos evangélicos, inclusive, para que eles possam transmitir essa grande mensagem, né, ao mundo. Então eu vou encerrar lembrando que a salvação que Deus nos dá, conforme o texto que nós lemos, é inteiramente de graça, né? É através da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, né? Aquele que foi redimido, resgatado, tá? Tirado das garras do pecado. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz, através da redenção que há em Cristo Jesus. E é pela fé no sangue derramado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz o apóstolo João na sua primeira epístola, não é? O sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. O pecado é a grande tragédia, não é? É a grande doença, é a grande enfermidade, é o câncer que arrasa, que destrói, que mata as pessoas, que tira a felicidade das pessoas, entendeu? Essa é a doença. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos pecados, as nossas iniquidades foram lançadas sobre Ele. Ele tomou sobre si todas essas doenças. Então é preciso que se pregue o Evangelho com muita clareza, porque, como diz o texto, né, o texto sagrado diz: aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Para o homem do mundo, né, o religioso, o filósofo, não é? Ou o homem sábio segundo o mundo, isso não é uma coisa muito correta. Como é que Deus vai declarar um pecador, né, depravado, cheio de pecado? Se o homem aceita Jesus como seu Salvador, de fato, pela fé, esse Jesus que morreu na cruz,
Ele morreu também por mim. Eu creio, eu aceito essa grande obra da redenção por meio de Jesus, e aceito e creio em Jesus Cristo, como diz, não é, a palavra de Deus. Então nós temos esperança de um Brasil melhor. Eu creio que as nossas igrejas poderiam ser muito mais, não é, vivas, muito mais avivadas e muito mais poderosas, muito mais influentes, não é? Com evangelistas e pregadores e pessoas que são testemunhas de Jesus, não é? Todos nós somos, não é? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, essa mensagem Deus nos incumbiu de transmiti-la ao mundo. Há uma descaridade, vamos dizer, um alinhamento muito grande da igreja a um país tão carente e tão necessitado como o nosso. Quando a gente vê as pessoas, não é, sendo muitas vezes machucadas à nossa vista e como espetáculo diante do mundo, pessoas tão queridas, às vezes até pessoas envolvidas com os evangélicos, mas sendo muitas vezes vitimadas do pecado, que é a grande tragédia do mundo. Então a gente tem que sentir a necessidade de um despertamento, de um avivamento nas igrejas, para que de fato nós sejamos testemunhas vivas do Evangelho de nosso Senhor Jesus, podendo libertar milhares e milhares de pessoas que estão buscando libertação, que estão buscando esperança, que estão buscando salvação. Que Deus nos abençoe.